Era uma manhã de sol impiedoso, daquelas que não pedem licença para entrar pela fresta da janela, mas sim arrombam a retina com um pontapé de luz ultravioleta. No reino etílico da baixa gastronomia, mais precisamente na sarjeta nobre localizada em frente ao boteco do seu Zé, fiado só amanhã, jazia uma figura lendária. Ou, pelo menos, uma figura que se achava lendária. Dom Velho Barreiro de Carvalho e Tatuzinho, cavaleiro da Ordem da Cana Torta, protegido de Santa Dose e guardião do torresmo sagrado. Para os íntimos, e para a polícia local, apenas o velho. Ele despertou com a graça de um hipopótamo com labirintite. A boca tinha o gosto peculiar de quem havia passado lambendo o corrimão de um estádio de futebol, e a cabeça latejava num ritmo que lembrava uma bateria de escola de samba desafinada tocando dentro de um balde de metal. Água, ele grasnou, a voz parecendo lixar a garganta por dentro. Por favor, que seja benta, ou que pelo menos tenha lúpulo. Ao seu lado, enrolado numa toalha de mesa quadriculada vermelha e branca que servia de capa, estava seu fiel escudeiro, Sancho Corote. Sancho era um sujeito pequeno, redondo e de uma cor azul neon perturbadora, resultado, diziam as más línguas, de ter caído num caldeirão de xarope de mirtilo radioativo quando criança. Sancho não tinha a nobreza amadeirada de Barreiro. Ele era doce, sintético e causava amnésia imediata em seus inimigos. Acorde, seu traste colorido. Barreiro cutucou o escudeiro com a ponta de sua bota, que na verdade era um pé de chinelo havaianas remendado com um prego enferrujado. O sol já vai alto e a sede é um dragão que cuspe fogo em minhas entranhas. Sancho Corote abriu um olho, depois o outro, piscando freneticamente. Mestre? Já vencemos. Onde está o dragão? Eu sinto cheiro de pastel, mestre. Pastel de vento. O único vento aqui é o que sopra nos bolsos de nossa dignidade, Sancho. Barreiro levantou-se, ajeitando seu chapéu. Um funil de plástico invertido que ele jurava ser o elmo de um antigo rei sumério. Hoje é o dia. Eu sinto nas minhas juntas. A umidade relativa do ar está propícia para a grande busca. A busca pelo banheiro químico, mestre? Perguntou Sancho, levantando-se e sacudindo as migalhas de ovo cozido de sua túnica. Não, seu insolente sabor tutti-frutti. Barreiro ergueu o dedo indicador, tremendo levemente, apontando para o horizonte, que era, na verdade, a parede chapiscada de uma borracharia. Hoje começamos a verdadeira jornada. A busca pelo litro das 10.000 doses. Um trovão soou ao longe. Ou talvez fosse o estômago de Sancho. De qualquer forma, o clima dramático se instalou. A lenda do litro das 10.000 doses era contada em sussurros nas mesas de plástico de todo o reino. Dizia-se que foi forjado pelos antigos monges da destilação perpétua, utilizando o vidro das areias do deserto da ressaca e rolhado com a cortiça da árvore do esquecimento. Aquele que bebesse do litro jamais veria o fundo da garrafa. A bebida transmutava-se conforme o desejo do bebedor. Cachaça para a coragem, uísque para a melancolia, vodka para as decisões erradas e gin para quem achava que estava de dieta. Era o santo graal dos ébrios, a pedra filosofal dos botecos. Mas mestre, ponderou o Sancho, coçando a barriga plástica. Dizem que o litro está guardado na montanha do fígado de aço, protegido pela terrível besta da lei seca. Aquele monstro que sopra um bafômetro de fogo e multa cavaleiros em 5.000 moedas de ouro. Lendas. Desdenhou Barreiro, embora tenha empalidecido levemente ao ouvir bafômetro. A besta não é pária para minha espada, a cortadora de cana. Ele sacou sua arma. Era um espeto de churrasco enferrujado, ainda com um pedaço de cebola carbonizada na ponta. Ele brandiu a arma no ar, quase furando o próprio olho. Vamos, Sancho. O destino nos aguarda. Mas antes, precisamos de provisões. Entre na estalagem do seu Zé e negocie um café da manhã de campeões. 2 rabos de galo e um ovo colorido. Mestre, o seu Zé disse que se o senhor entrar lá de novo, ele vai chamar a guarda municipal. Ainda devemos os 300 contos daquela rodada de torresmo que o senhor ofereceu aos pombos da praça, achando que eram seus súditos. Barreiro suspirou, a melancolia do fidalgo incompreendido pesando-lhe os ombros. A generosidade é um fardo, meu caro.
Os pombos pareciam famintos Bem, um deles me olhou com respeito. Enfim, se a porta da frente está barrada pela tirania do capitalismo, usaremos a astúcia. Avante! Para um mercado municipal. Dizem que lá, entre as bancas de peixe e os vendedores de ervas milagrosas, encontraremos o mapa da mina. Os dois colocaram-se a caminhar. A marcha de Dom Velho Barreiro era peculiar. Ele não andava em linha reta, mas sim numa série de arcos parabólicos complexos, testando a gravidade a cada passo para garantir que ela ainda estava funcionando. Sancho Corote seguia atrás, tropeçando nas próprias pernas curtas e deixando um rastro levemente adocicado no ar. A Vila do Copo Sujo estava acordando. As portas de aço das lojas subiam com o barulho de trovões metálicos. O cheiro de café fresco misturava-se com o aroma residual de gasolina e esgoto, criando o perfume inconfundível da civilização urbana. Enquanto caminhavam, Barreiro discursava para uma plateia imaginária. Vejam, Sancho. Ele apontou para um poste de luz com vários emaranhados de fios elétricos. A árvore da confusão mental. Dizem que seus frutos dão choque, mas iluminam a alma. É um gato de luz, mestre. O eletricista disse que isso aí pega fogo qualquer dia. Silêncio. Você não tem a visão poética, criatura de plástico. Você vê fios, eu vejo as artérias pulsantes da cidade, bombeando energia para as geladeiras que mantêm nosso precioso néctar gelado. Eles dobraram a esquina e depararam-se com o primeiro grande desafio da jornada, a faixa de pedestres do esquecimento. Era uma travessia vasta, onde os carros não paravam e as motos passavam zunindo como vespas gigantescas. O rio de metal e fúria, murmurou Barreiro, estreitando os olhos. Teremos que usar a tântica do bêbado atravessador. Qual é essa, mestre? Perguntou Sancho, tremendo. A tática consiste em erguer a mão num gesto de autoridade suprema, fechar os olhos e caminhar num ritmo lento e imprevisível. Os monstros de metal ficam confusos com a falta de lógica de nossos movimentos e, por instinto de preservação da lataria, desviam. Mestre, isso parece suicídio. É fé, Sancho. Fé na onipotência do pedestre embriagado. Segure na minha capa. Barreiro ergueu a mão esquerda, com a palma virada para o trânsito, como um Moisés partindo um mar vermelho de latão. Ele deu o primeiro passo. Uma buzina soou estridente, um som longo e furioso. Onk! Ouça, Sancho. É o canto da besta, reconhecendo minha nobreza. Gritou Barreiro, sem abrir os olhos, avançando para o meio da rua. Pneus cantaram. Um motoboy gritou algo sobre a progenitora de Barreiro, mas o cavaleiro interpretou aquilo como uma bênção antiga em latim vulgar. Milagrosamente, como se um campo de força de pura improbabilidade os protegesse, eles chegaram ao outro lado. O trânsito atrás deles estava um caos, com 2 carros batidos e um ônibus atravessado na pista, mas Barreiro e Sancho estavam ilesos. Viu? Barreiro ajeitou o funil na cabeça. A técnica é infalível. Agora, ao mercado. O mercado municipal era um templo de caos sensorial. O teto alto ecoava os gritos dos feirantes. Olha a laranja. Olha a banana. 3 por 10. Para Barreiro, aquilo era um coro de anjos anunciando sua chegada. Eles se dirigiram à ala das ervas e mandingas, um local escuro e cheiroso onde se vendia de tudo, desde garrafadas para levantar defunto até óleos para atrair dinheiro e afastar sogra. Num canto escuro, atrás de uma pilha de raízes retorcidas que pareciam dedos de bruxa artrítica, estava a profetisa Jurubeba. Ela era uma senhora tão antiga que suas rugas tinham rugas, e ela fumava um cachimbo que cheirava a pneu queimado e canela. Barreiro aproximou-se e fez uma reverência exagerada, quase caindo de cara numa bacia de pimenta malagitá. Nobre oráculo da destilação. Eu, Dom Velho Barreiro, busco orientação. As estrelas me guiaram até vossa tenda de sabedoria e raízes curativas. A profetisa Jurubeba abriu um olho amarelado e soltou uma baforada de fumaça na cara de Barreiro. Tu quer o quê, meu filho? Cura para espinhela caída ou para tirar encosto? Busco algo maior, ó venerável anciã. Busco o caminho para o litro das 10.000 doses. A velha parou.
O mercado pareceu silenciar por um segundo, embora fosse apenas um vendedor de peixe tomando fôlego. Ela olhou profundamente nos olhos injetados de Barreiro. O litro, ela sussurrou, a voz parecendo folhas secas sendo esmagadas. Muitos buscaram. A maioria acabou no A ou no ml. É uma jornada sem volta, fiote. Eu não tenho o destino. Minha vida é um brinde eterno. Proclamou Barreiro, batendo no peito e tossindo logo em seguida. A velha riu, um som seco e crepitante. Muito bem. Se é a perdição que tu quer, eu te dou o norte. Mas vai custar. Tenho ouro. Barreiro começou a revirar os bolsos, tirando tampinhas de garrafa, um botão de camisa, fiapos e uma nota de R$ 2 amassada e colada com fita adesiva. Tenho tesouros de valor inestimável. A velha olhou para a pilha de lixo na mão dele com desdém, mas seus olhos brilharam ao ver Sancho Corote. Quero um gole do azulzinho ali. Sancho encolheu-se. Mestre, não deixe a bruxa me beber. Eu sou jovem, ainda tenho tanto gás para perder. Coragem, Sancho. É um sacrifício pequeno pela glória eterna. Apenas um gole. Ela não vai te secar. Pense nisso como uma doação de sangue, mas mais doce. Sancho choramingou, mas aproximou-se. A velha sacou um copinho de café sujo, destampou o Sancho e serviu-se de uma dose generosa. Ela virou de uma vez, fez uma careta que faria uma gárgula chorar, e arrotou. Ruim que dói. Gosto de solvente com açúcar. Mas serve para limpar as tripas. Ela pegou um pedaço de papel de pão engordurado e começou a desenhar com um toco de carvão. O caminho é tortuoso, cavaleiro. Primeiro, terás que cruzar o deserto da Sede Infinita, também conhecido como a Avenida das Lojas de Móveis Usados, onde não há um único bar por quilômetros. Depois, deverás enfrentar o Vale das Sombras, o viaduto onde os pombos cagam o ácido. E, finalmente, chegarás ao Templo da Perdição, o lendário bar do Tião Sem Dente. Dizem que o mapa verdadeiro está tatuado nas costas do próprio Tião. E como reconhecerei este Tião? Perguntou Barreiro, guardando o papel de pão como se fosse uma escritura sagrada. Ele não tem dentes, disse a velha, como se fosse óbvio. E ele só fala em enigmas e resultados do jogo do bicho. Vai agora, antes que eu decida usar teu escudeiro para limpar o ralo da pia. Barreiro e Sancho saíram do mercado com a pressa de quem foge de um oficial de justiça. O sol agora estava a pino, castigando o asfalto e fazendo o ar tremer. O deserto da Sede Infinita. Barreiro olhou para a longa avenida à frente, repleta de lojas de sofás e colchões. O horizonte tremeluzia. Não havia um toldo de cerveja, nem uma cadeira amarela da escola à vista. Apenas o vazio sóbrio do comércio varejista. Mestre, estou me sentindo meio vazio, reclamou Sancho, chacoalhando. O líquido dentro dele fazia um barulho triste, glub-glub, indicando que estava pela metade. Resistência, meu bravo companheiro. Barreiro colocou a mão no ombro de Sancho. Pense na recompensa. 10.000 doses. Imagine, Sancho. Uma piscina de alucinógenos. Um oceano de relaxamento muscular. Eles começaram a travessia. O calor era opressivo. Barreiro sentia o suor escorrer por baixo do chapéu funil, misturando-se à sujeira de sua testa e criando uma lama cosmética que, segundo ele, intimidava os inimigos. Após 30 minutos de caminhada, que pareceram 30 anos, Barreiro parou diante de uma vitrine. Água, ele sussurrou, vendo um bebedouro dentro de uma loja de colchões ortopédicos. Não podemos entrar, mestre. Alertou Sancho. Veja o guardião. Na porta da loja estava um vendedor. Ele usava camisa social de manga curta, gravata frouxa e tinha aquele olhar predatório de quem precisa bater a meta do mês. Era um vendedor de sonhos ortopédicos, uma classe de monstros conhecida por sua lábia hipnótica. Olá, cavalheiro! Gritou o vendedor, sorrindo com dentes brancos demais. O senhor parece cansado. Suas costas, vejo que sofre de lombalgia crônica causada por dormir em sarjetas de baixa qualidade. Venha, experimente o colchão Master Relax com molas ensacadas individualmente pela NASA. Barreiro recuou, brandindo o espeto de churrasco.
Afaste-se, feiticeiro. Não cairei em vossos encantos de conforto e postura correta. Minha coluna foi moldada pelo concreto frio e pela honra. Eu busco hidratação, não molas ensacadas. Temos cafezinho e água gelada, ofereceu o vendedor, dando um passo à frente. A tentação foi quase insuportável. Água gelada. O néctar da vida, quando não havia álcool disponível. Barreiro vacilou. Suas pernas tremeram. Água gelada. Ele murmurou, baixando a guarda. Mestre. É uma armadilha. Gritou Sancho. Se o senhor deitar naquele colchão, vai dormir e acordar com um carnê de 48 prestações. É a maldição do crédito fácil. A menção de carnê despertou o Barreiro de seu trance. Nada aterrorizava mais um nobre falido do que a burocracia financeira. Vá de retrô, demônio do SPC. Gritou Barreiro, e num surto de adrenalina alcoólica, ele correu. Ou melhor, tropeçou rapidamente para longe da loja, arrastando Sancho consigo. Eles correram até que a loja de colchões fosse apenas um ponto no retrovisor da memória. Pararam ofegantes debaixo da sombra de um outdoor que dizia: se beber não dirija, o que Barreiro considerou uma mensagem pessoal de encorajamento, já que ele não tinha carro. Foi por pouco, Sancho. Barreiro enxugou a testa. O canto da sereia do conforto burguês quase me pegou. Mas veja. O deserto acabou. Diante deles, o cenário mudava. O asfalto dava lugar a paralelepípedos irregulares, e o cheiro de ozônio e poluição era substituído por um odor acre, uma mistura de urina antiga e fritura velha. Eles haviam chegado ao Vale das Sombras, o viaduto. O lugar era escuro, mesmo sendo dia. A estrutura de concreto acima bloqueava o sol, criando um ecossistema próprio. Havia fogueiras em latões, barracas feitas de papelão e figuras encapuzadas que se moviam nas sombras. Aqui a lei dos homens não vigora, Sancho, sussurrou o Barreiro. Aqui impera a lei do gole. Mantenha-se fechado. Se perceberem que você é sabor tutti-frutti, seremos atacados por hordas de estudantes universitários fálidos, as criaturas que mais consomem sua espécie. Eles avançaram com cautela. Barreiro tentava andar na ponta dos pés, o que, com chinelos havaianas, resultava apenas num som de ploc-ploc irritante. De repente, uma figura surgiu das sombras. Era um homem alto, vestindo um casaco que parecia feito de sacos de lixo costurados. Ele segurava um rodo de limpar para-brisas como se fosse um machado de batalha. Quem ousa perturbar o domínio do Duque da Sinaleira? Trovejou o homem. Barreiro estufou o peito. Sou Dom Velho Barreiro. Busco passagem segura para o bar do Tião Sem Dente. O Duque da Sinaleira riu. Passagem? Aqui o pedágio é cobrado em alma, ou em cigarros. Tens tabaco, viajante? Barreiro tateou os bolsos. Tenho uma ponta de cigarro de palha que achei no chão da semana passada. Está um pouco úmida, mas tem história. O Duque analisou a oferta com desprezo. Insulto. Preparai-vos para defender vossa honra. O Duque avançou, girando o rodo com habilidade marcial. Barreiro gritou por santa dose. E ergueu seu espeto de churrasco. O duelo foi épico, na medida do possível. O rodo colidiu com o espeto, faíscas, imaginárias, voaram. Barreiro tentou um golpe de estocada, mas pisou numa casca de banana, literalmente, uma casca de banana clássica de desenho animado que estava ali por pura conveniência narrativa, e deslizou. Ele foi em direção ao Duque como um míssil desgovernado. O Duque, surpreso com a técnica não ortodoxa, tentou desviar, mas Barreiro colidiu com as pernas dele. Ambos caíram no emaranhado de membros, cheiro de suor e dignidade perdida. Rendição! Gritou o Duque, que estava preso debaixo do braço suado de Barreiro. Teu cheiro é uma arma química proibida pela Convenção de Genebra. Eu me rendo. Barreiro levantou-se triunfante, ajeitando o funil amassado. A vitória é do justo. E do que banha-se menos. Agora, vilão, aponte o caminho para o bar do Tião. O Duque, tossindo e com os olhos lacrimejando, apontou para uma escadaria de concreto quebrada no fim do viaduto. Suba as escadas da vertigem.
Lá em cima, onde a luz vermelha pisca eternamente, encontrarás o que buscas. Barreiro agradeceu com um aceno nobre e ajudou o Duque a se levantar. Fica com a ponta de cigarro, bom homem. Como consolo pela derrota. Eles subiram a escadaria. Cada degrau era um desafio para o fígado de Barreiro. Sancho ia rolando degrau acima, o que era surpreendentemente eficiente. Ao chegarem ao topo, a visão era majestosa. Estavam num bairro antigo, de ruas estreitas e casas geminadas. E lá, na esquina, com uma placa de neon onde faltavam as letras B e R, lia-se: Ar do Tião. A luz vermelha piscava, um farol chamando os náufragos da sobriedade. O templo. Barreiro caiu de joelhos e beijou o chão, o que foi um erro, pois o chão ali era imundo. Finalmente. Eles entraram. O bar do Tião era um local onde o tempo havia parado em 1984. Havia um calendário de borracharia na parede e com uma mulher de biquíni segurando um pneu, mesas de metal enferrujadas e um balcão de madeira escura, polido por décadas de cotovelos apoiados em desespero. Atrás do balcão estava Tião. Ele era uma montanha de homem, careca, com uma toalha encardida no ombro e um sorriso que era puro gengiva. O que vão querer? Perguntou Tião. A voz dele era grave, como pedras rolando numa caverna. Barreiro aproximou-se do balcão, seus olhos brilhando com a intensidade dos fanáticos. Tião, o sem dente. Eu vim pelo mapa. O bar ficou em silêncio. Um homem que dormia numa mesa ao fundo roncou alto, quebrando a tensão, mas a tensão voltou logo em seguida. Tião parou de limpar um copo, que na verdade ele estava apenas sujando mais com pano. Mapa. Não vendo mapas. Vendo ovo colorido, torresmo que quebra dente e cachaça que mata verme. Não brinque comigo, guardião. Barreiro bateu a mão no balcão. Sei que o mapa para o litro das 10.000 doses está tatuado em vossas costas. A profetisa Jurubeba me enviou. Tião estreitou os olhos. Jurubeba, e? Aquela velha ainda me deve 20 pratas de um jogo de bicho de 98. Ele suspirou. Olha, amigo. Eu tenho muitas tatuagens. Fiz a maioria na cadeia ou bêbado. Às vezes os dois. Não sei se tem mapa nenhum. Mostre-nos. Implorou Barreiro. É o destino do mundo etílico que está em jogo. A lei seca avança, Tião. Os veganos estão inventando cerveja sem álcool. O mundo está ficando chato e saudável. Precisamos do litro infinito. Tião pareceu ponderar. A ameaça da cerveja sem álcool tocou num nervo sensível. Tá bom. Mas se for olhar, tem que consumir. É regra da casa. Sancho. Comandou Barreiro. Pague o homem. Mas mestre, não temos dinheiro. Barreiro olhou em volta, desesperado. Seus olhos pousaram numa máquina de música jukebox antiga no canto. Um duelo de talentos. Propôs Barreiro. Se eu cantar uma canção que faça até as pedras chorarem, o Senhor nos mostra as costas. Se eu falhar, Sancho Corote ficará aqui como lavador de pratos por uma eternidade. Ei! Protestou Sancho. Tião sorriu com a gengiva. Fechado. Eu gosto de música. Mas tem que ser Reginaldo Rossi. Barreiro caminhou até a jukebox, que não funcionava, e usou-a apenas como apoio cênico. Ele limpou a garganta, fez um gargarejo com a própria saliva e começou a cantar Garçom. Não foi bonito. Foi uma performance visceral. Barreiro cantou com a dor de 1000 cornos, com a desafinação de quem tem o ouvido absoluto para o caos. Ele uivava, gesticulava, caía de joelhos. O bêbado do fundo acordou e começou a chorar. Um cachorro entrou no bar e começou a uivar junto. Sancho Corote, emocionado, vazou um pouco de líquido azul pelos olhos. Quando Barreiro terminou a última nota, que durou uns 30 segundos e soou como um pneu esvaziando, houve um silêncio reverente. Tião enxugou uma lágrima solitária que escorria por sua bochecha cheia de barba por fazer. Bonito. Feio pra diabo, mas bonito. Tem sentimento. Tem dor de cotovelo. Tião virou-se. Tá pago. Olha aí. Ele levantou a camisa suja de gordura. Nas costas largas e peludas de Tião, havia um emaranhado de tatuagens azuis desbotadas.
Havia nomes de mulheres riscados, um escudo do Corinthians torto, uma âncora e, no meio de tudo isso, um desenho complexo que parecia um mapa. Barreiro aproximou-se, os olhos semicerrados. É magnífico, ele traçou as linhas com o dedo. Aqui está a montanha, aqui o rio de cerveja, e aqui, o X marca o local. Isso aí é uma cicatriz de facada que levei no forró em Carapicuíba, corrigiu Tião. O X é mais para baixo. Ah, sim. Claro. Barreiro estudou o mapa. Parece indicar o norte. Para as terras altas da destilária proibida. Ele virou-se para Sancho, com um fogo renovado no olhar. Temos o caminho, meu fiel escudeiro. O litro das 10.000 doses está ao nosso alcance. Agradecemos, nobre Tião. Sua contribuição para a história será lembrada em todas as canecas deste reino. Só não esquece de pagar a conta na volta, resmungou Tião, baixando a camisa. Barreiro e Sancho saíram do bar, à luz do fim da tarde banhando a rua em tons de laranja e roxo. Eles tinham um objetivo. Tinham um mapa, memorizado vagamente das costas suadas de um taberneiro. E tinham uma sede que não cabia no peito. Para o norte, Sancho. Gritou Barreiro, apontando para o sul. O norte é para o outro lado, mestre. Detalhes. O mundo é redondo, Sancho. Se andarmos o suficiente para o sul, chegaremos ao norte eventualmente. É a lógica global. Avante. E assim, sob o olhar perplexo de um vira-lata caramelo, Dom Velho Barreiro e Sancho Corote marcharam em direção ao horizonte, prontos para enfrentar dragões, ressacas e a temível realidade, em busca do gole eterno. A lenda estava apenas começando, e o fígado de Barreiro já pedia arrego, mas seu espírito estava conservado em álcool 90%. Eles caminharam até que suas silhuetas fossem engolidas pela noite urbana, dois quixotes modernos navegando no mar de asfalto e ilusão. A noite desceu sobre a metrópole como uma manta de lã suja e pinicante, salpicada não por estrelas, mas pelas luzes intermitentes de postes defeituosos e letreiros de farmácias 24 horas. Para o cidadão comum, era apenas terça-feira. Para Dom Velho Barreiro e seu fiel escudeiro Sancho Corote, era a vigília da primeira noite na busca pelo grau etílico. Eles caminhavam pela calçada esburacada, guiados pela intuição inebriada de Barreiro e pela bússola moral completamente desmagnetizada de Sancho. O sul que leva ao norte provou-se uma rota geograficamente desafiadora. Mestre, chamou Sancho, cuja cor azul parecia brilhar com uma fosforescência radioativa sob a luz amarela dos postes. Meus pés de plástico estão doendo. E ouço um barulho nas minhas entranhas. Acho que estou fermentando. Barreiro parou abruptamente diante de uma poça d'água oleosa que refletia a lua cheia, ou talvez fosse o letreiro de uma pizzaria. Ele ergueu o queixo, o funil na cabeça inclinado no ângulo de desafio cósmico. A dor é o tempero da glória, Sancho. E essa fermentação que sentes, é o espírito da aventura borbulhando. Ou talvez o prazo de validade. Nunca se sabe com você. Mas não tema. Segundo as escrituras do mapa dorsal do Tião, devemos encontrar o grande transporte. A besta de ferro que nos levará às terras altas. Um Uber, mestre? Sugeriu Sancho, esperançoso. Blasfêmia. Cuspiu Barreiro. Cavaleiros não andam em carruagens de aluguel controladas por algoritmos satânicos e balinhas de menta de cortesia. Nós domaremos o Leviatã urbano. O dragão articulado. Barreiro referia-se, com sua habitual pompa distorcida, ao ônibus biarticulado da linha terminal PQ. Dom Pedro II, Praça da Sé. Eles chegaram ao ponto de ônibus, uma estrutura de metal retorcido e vidro estilhaçado que mais parecia um monumento ao vandalismo pós-moderno. Ali, uma pequena multidão de súditos aguardava. Eram trabalhadores exaustos, estudantes com olheiras profundas e vendedores de balas de gengibre. Barreiro adentrou o recinto como se entrasse na sala do trono. Saudações, nobres viajantes do asfalto! Bradou ele, abrindo os braços e espalhando um aroma que misturava cachaça, suor e a cebola do espeto enferrujado. Aguardais também a chegada da besta?
As pessoas se afastaram num movimento sincronizado, criando um círculo de vácuo social ao redor da dupla. Uma senhora segurou a bolsa com mais força. O rapaz aumentou o volume do fone de ouvido. O povo está tímido, mestre, observou Sancho. Devem estar impressionados com a vossa capa de toalha de mesa. É uma estampa muito chique. O respeito impõe o silêncio, Sancho. Eles reconhecem a realeza, mesmo disfarçada de indigência. De repente, o chão tremeu. O rugido mecânico, misturado com o chiar de freios pneumáticos que parecia um lamento de 1000 almas condenadas, anunciou a chegada do transporte. O ônibus surgiu na curva, uma serpente de metal cinza e vermelha, tão longa que parecia não ter fim. Eis a criatura! Gritou Barreiro, sacando seu espeto. Prepare-se para a abordagem. O ônibus parou com um solavanco. As portas se abriram com um suspiro hidráulico de desdém. A batalha para entrar começou. Não era uma fila, era um scrum de rugby desorganizado. Barreiro, usando a técnica do cotovelo bêbado, abriu caminho. Abram alas. Mensageiros do destino passando. Ele empurrou um sujeito de terno que cheirava a lavanda e desespero corporativo. Eles subiram os degraus. Diante deles, sentado em seu trono elevado atrás de uma catraca de metal, estava o cobrador. O guardião do pórtico. Um homem com cara de poucos amigos e um colete de crochê bege. O bilhete único, cidadão, resmungou o cobrador, sem levantar os olhos da revista de palavras cruzadas. Barreiro estufou o peito. Sou Dom Velho Barreiro. E este é meu escudeiro, Sancho Corote, o pequeno notável quimicamente instável. Exijo passagem em nome da Ordem da Cana Torta. O cobrador olhou para Barreiro. Depois para Sancho. Depois para o espeto de churrasco. 4,40. Ou desce. Moedas de ouro? Perguntou Barreiro, confuso. Não carrego metais vis. Minha moeda é a honra. A honra não passa na catraca, tio. Passa ou vaza. Tem gente querendo entrar. O motorista, lá na frente, acelerou o motor em sinal de impaciência, fazendo o ônibus dar um pulo que quase derrubou Barreiro. Sancho puxou a toalha capa do mestre. Mestre, use a tântica da idade. Diga que o senhor é um ancião sábio. A lei dos homens protege os que já viveram muito. Barreiro iluminou-se. A lei do cabelo branco. Ele se aproximou da catraca, curvando as costas exageradamente e fazendo uma careta de dor. Nobre guardião, meus ossos são antigos como a própria fermentação. Tenho direito ao assento preferencial e a passagem franca. O cobrador suspirou, avaliando as rugas de Barreiro, a fuligem e o estado geral de decomposição em vida. Passa por baixo. Mas o boneco azul paga. Ele é meu aparelho de suporte à vida, improvisou Barreiro. Um tanque de oxigênio, sabor mirtilo. O cobrador encarou Sancho. Sancho sorriu, mostrando os dentes manchados de corante. Blup, disse Sancho, tentando parecer um equipamento médico. Vai, passa logo os dois, antes que eu me arrependa. O cobrador assinou com a mão, voltando às palavras cruzadas. Animal de 7 letras que vive na lama. Político. Gritou Barreiro, enquanto se arrastava por baixo da catraca com a dignidade de uma lagartixa com cãibra. Dentro do ônibus, o ambiente era uma estufa de humanidade. O ar era denso, úmido e carregado de feromônios de cansaço. Barreiro e Sancho avançaram pelo corredor, o ônibus balançando violentamente a cada buraco, jogando-os de um lado para o outro como dados num copo de couro. Segure-se, Sancho. Estamos navegando no mar das tormentas de asfalto. Barreiro agarrou-se a um balaustre gorduroso, girando em torno dele como uma dançarina de polidança geriátrica. Mestre, estou enjoado, gemeu Sancho. O líquido dentro de mim está fazendo espuma. Se eu vomitar, vai sair chiclete. Eles encontraram um espaço na sanfona do ônibus, a parte articulada que girava e rangia. Para Barreiro, aquilo era o ventre da besta, o ponto nevrálgico de poder. A viagem durou horas. Barreiro pregou para os passageiros sobre as virtudes do alcoolismo responsável, que, segundo ele, era a responsabilidade de nunca deixar o copo vazio.
Ele confundiu um vendedor ambulante de fones de ouvido com um mercador de artefatos mágicos sonoros e tentou trocar o funil Elmo por um par de fones brancos falsificados, mas a negociação falhou quando o barreiro ofereceu pagar com um abraço fraterno. Finalmente, a paisagem lá fora mudou. Os prédios cinzentos e as pichações deram lugar a vitrines iluminadas, calçadas limpas e árvores podadas em formatos geométricos. O ônibus parou. É aqui, Sancho. Barreiro olhou pela janela. Sinto no ar o cheiro de dinheiro e hipocrisia. Estamos nas terras altas da Vila Madalena. O covil da burguesia gourmet. Eles desceram, ou melhor, foram cúspidos pela porta traseira junto com uma multidão. O ambiente era, de fato, diferente. O ar cheirava a hambúrguer artesanal e beardio, óleo para barba. As pessoas andavam com roupas que pareciam trapos velhos, mas que custavam o preço de um carro popular. Barreiro ajeitou a toalha e olhou ao redor com desconfiança. Fique atento, Sancho. Aqui o inimigo é sorrateiro. Eles não usam espadas, usavam ironia e apropriação cultural. Eles caminharam pela rua principal, desviando de mesas colocadas na calçada onde jovens riam alto segurando taças que pareciam aquários. Olhe, mestre. Sancho apontou para uma placa de madeira rústica com letras desenhadas a giz. Empório da Cevada Mística e Barbearia Retrô. Será que é aqui que está o litro? Mística? Barreiro ponderou, coçando a barba rala. Onde há mística, há álcool. E onde há barbearia junto com bar, há confusão mental. É o lugar perfeito para esconderem um tesouro. Avante! Eles entraram no estabelecimento. O choque cultural foi imediato. O lugar tinha paredes de tijolo aparente, que pareciam ter sido quebradas de propósito, lâmpadas de filamento penduradas por fios coloridos e tocava uma música que parecia folk indie depressivo tocado por lenhadores sensíveis. O barman era uma figura imponente. Usava um avental de couro, tinha tatuagens de âncoras e andorinhas nos braços, e um bigode encerado que desafiava a gravidade. Seu nome, bordado no avental, era Enzo Gabriel. Barreiro aproximou-se do balcão, batendo o espeto na madeira nobre de demolição. Estalajadeiro. Traga-me o néctar mais forte da casa. Aquele que queima os pecados e faz crescer pelo no peito. E para o meu escudeiro, um copo de o que você bebê, Sancho? Querosene com açúcar, mestre? Sugeriu Sancho timidamente. Enzo Gabriel olhou para a dupla com um misto de horror e curiosidade antropológica. Ele ajeitou os óculos de aro grosso. Senhor, aqui trabalhamos com mixologia molecular e cervejas Ragent. Não servimos. Ele olhou para Sancho. Seja lá o que for isso. Insolência! Gritou Barreiro. Eu sou um paladino da baixa gastronomia. Exijo ser servido. Tens cachaça? Daquela que vem em garrafa de plástico amassada e que cegou 3 gerações da mesma família? Enzo Gabriel riu, um som nasal e condescendente. Temos uma cachaça orgânica Single Barrel, envelhecida por 12 anos em barris de amburana que antes continham xeres, colhida por monges cegos no interior de Minas Gerais. Custa R$ 75 a dose. Barreiro empalideceu. Sancho fez um barulho de grupo. 75? Barreiro balbuciou. Com esse valor eu compro a destilária inteira e ainda sobra pro torresmo. Isso é roubo. É a gourmetização da miséria. É o preço da experiência, senhor, disse Enzo, polindo um copo de cristal que parecia mais frágil que a masculinidade de um poeta romântico. Barreiro sentiu o sangue ferver, ou talvez fosse a abstinência. Ele não podia recuar. Sua honra estava em jogo diante daquele mago do lúpulo caro. Experiência? Barreiro estreitou os olhos. Pois bem. Eu desafio você, feiticeiro do avental de couro. O bar silenciou. A música indie parou, ou talvez fosse apenas o fim da faixa. Todos os clientes, com suas camisas xadrez e coque samurai, olharam para o balcão. Desafio? Enzo arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Um duelo de titãs. Proclamou Barreiro, subindo num banco alto e quase caindo para o outro lado. O desafio da degustação cega.
Se eu beber vossa poção mais amarga e complexa e identificar seus ingredientes secretos, vos nos dareis a bebida de graça e informações sobre o litro das 10.000 doses. Se eu falhar, ele pensou por um momento, eu dou meu escudeiro como pagamento. Ele serve como abajur decorativo. Ei! Protestou Sancho novamente. Eu tenho sentimentos. E sou inflamável. Enzo sorriu. A ideia de humilhar um vagabundo usando seu conhecimento de sommelier era tentadora demais para seu ego inflado. Aceito. Prepararei para você uma Imperial Stout Russian Double Aged Wheat Coffee and Chili. Tem 110 IBUs de amargor. Duvido que seu palato destruído aguente. Mande vir o piche, rapaz. Minha língua já foi curtida por aguardente que servia para limpar carburador de caminhão. Enzo começou o ritual. Ele pegou garrafas escuras, misturou líquidos com a precisão de um químico louco, usou uma pinça para colocar um grão de café e, finalmente, serviu um líquido negro e viscoso num cálice bojudo. Beba, disse Enzo, deslizando o cálice. Barreiro pegou o copo. Cheirava a café queimado, chocolate amargo e tristeza. Ele olhou para Sancho, que roía as unhas de plástico. Pela santa dose! Gritou Barreiro e virou o cálice de uma vez. O erro foi fatal. Aquilo não era uma bebida para ser virada. Era uma bebida para ser sorvida, analisada, discutida em fóruns na internet. O líquido desceu pela garganta de Barreiro como asfalto derretido. O amargor explodiu em sua boca como uma granada de lúpulo. Seus olhos se arregalaram, saindo das órbitas. O gosto de café lutava com o gosto de pimenta, e ambos perdiam para a sensação de estar lambendo uma pilha alcalina vazando. Barreiro ficou imóvel. Roxo. Tremendo. E então? Perguntou Enzo, triunfante. Quais as notas? Sente o retrogosto de avelã? Barreiro abriu a boca e grasnou. Tem gosto, de terra. Terra de cemitério, onde foi enterrado um palhaço, que morreu de overdose de café e ódio. A plateia hipster arfou. Terra de cemitério e ódio? Murmurou um cliente, anotando num bloquinho Moleskine. Que descrição visceral. Que autenticidade. Enzo franziu a testa. Você acertou a essência poética da safra. Era exatamente isso que o mestre cervejeiro queria passar. A futilidade da existência moderna. Barreiro arrotou, um som profundo que ecoou como um trovão numa caverna. E sinto também, Barreiro continuou, improvisando para não desmaiar, notas de couro de sapato velho, e lágrimas de unicórnio. Enzo ficou boquiaberto. O ingrediente secreto era lágrima de hipster chorando no banho, mas unicórnio é uma metáfora válida. Você tem o dom, velho. O palato absoluto do caos. Barreiro desceu do banco, as pernas bambas, mas vitorioso. A vitória é nossa, Sancho. O mago reconheceu minha superioridade. Agora, cervejeiro, cumpra a sua parte. Onde está o rastro do litro? Enzo, visivelmente abalado e respeitoso, serviu 2 copos de água com gás, com uma rodela de limão siciliano, para a dupla. O litro das 10.000 doses. Eu ouvi rumores nos círculos de alta fermentação. Dizem que a destilária proibida não fica no plano físico. Ela se manifesta apenas para aqueles que atingem o nirvana etílico. E onde fica esse nirvana? É perto de Osasco? Perguntou Sancho. Não. Enzo baixou a voz, inclinando-se sobre o balcão. Dizem que a entrada fica atrás da porta que não leva a lugar nenhum. Uma obra de arte conceitual abandonada no canteiro de obras gigante, conhecido como o Labirinto de Concreto, na Zona Leste. O Labirinto de Concreto, repetiu Barreiro, os olhos brilhando. A terra dos tijolos sem fim e dos pedreiros assobiadores. Eu conheço esse reino. Mas cuidado, alertou Enzo. O canteiro é vigiado pelo titã da betoneira. Uma máquina que engole homens e cuspe calçadas. Agradeço, nobre alquimista, disse Barreiro, fazendo uma reverência e quase derrubando uma torre de porta-copos. Sua bebida negra quase matou o meu fígado, mas fortaleceu meu espírito. Sancho. Vamos. O destino nos chama para o leste.
Eles saíram do bar sob aplausos confusos dos hipsters, que achavam que aquilo tudo era uma performance artística irônica sobre a decadência urbana. De volta à rua, o ar fresco da noite pareceu um bálsamo após a atmosfera densa de lúpulo e pretensão. Mas a noite ainda era uma criança, e uma criança mal criada. Mestre, Zona Leste é longe, reclamou Sancho. E eu estou vazando. Acho que o susto com o preço da cachaça abriu uma rachadura no meu flanco esquerdo. Barreiro examinou o companheiro. Um fio fino de líquido azul escorria pela lateral de Sancho. Ferido em combate. Exclamou Barreiro. Precisamos de um curandeiro. Ou de fita isolante. O que vier primeiro. Eles caminharam pelas ruas da Vila Madalena, agora buscando uma saída daquele labirinto de Boêmia cara. Foi então que avistaram, numa praça escura, uma figura sentada num banco. Não era um hipster. Não era um mendigo comum. Era uma estátua. Ou melhor, Barreiro achou que era uma estátua. Era, na verdade, um homem vivo, pintado inteiramente de prata, imóvel como uma gárgula, com um chapéu no chão para moedas. Um artista de rua descansando. Barreiro parou, fascinado. Veja, Sancho. O Cavaleiro de Prata. Petrificado por algum feitiço terrível. Certamente ele viu o caminho para o labirinto e foi punido pelos deuses da construção civil. Mestre, é um cara pintado. Ele acabou de coçar o nariz. É o feitiço se quebrando com a nossa presença. Barreiro correu até o homem prateado e sacudiu pelos ombros. Desperte, nobre guerreiro metálico. Diga-me, qual o segredo da imobilidade? É cobra ou é meditação? O homem prateado abriu os olhos, assustado. Sai pra lá, maluco. Tô no meu intervalo. Ele fala. Barreiro virou-se para Sancho. O milagre aconteceu. Eu curei a estátua. Santa Dose opera através de minhas mãos sujas. O homem prateado levantou-se, irritado. Tu tá atrapalhando o meu ponto, tio. Vaza. Não sem antes uma profecia. Insistiu Barreiro, segurando o braço prateado do homem, o que deixou sua mão manchada de tinta. Aponte o leste. Onde fica o labirinto de concreto? O homem, querendo se livrar do louco, apontou vagamente para uma avenida larga e movimentada lá embaixo. Pega a radial leste, segue reto até a vida perder o sentido, e vira à esquerda. Agora me solta. A radial. Barreiro soltou o homem, olhando para a avenida iluminada por faróis vermelhos e brancos como um rio de lava. O rio de fogo. Claro. O caminho é sempre pelo fogo. Barreiro fez uma reverência profunda para o homem prateado. Que vossa prata nunca oxide, nobre estátua. Sancho, prepare-se. Teremos uma longa marcha. Eles desceram a ladeira em direção à avenida. A fome começou a apertar. O estômago de Barreiro roncava numa frequência que fazia vibrar o funil em sua cabeça. Mestre, preciso de combustível, choramingou Sancho. E o senhor precisa de sustento. Aquele ovo colorido do café da manhã já virou memória distante. Diante deles, na esquina da avenida, surgiu uma miragem. Um carrinho de metal, iluminado por uma lâmpada fraca ligada a uma bateria de carro. O vapor subia, levando consigo o cheiro divino de óleo quente e massa frita. Um carrinho de dogão. O vendedor, um senhor com um boné virado para trás e um avental que já tinha visto guerras melhores, manipulava salsichas com a destreza de um cirurgião. O templo da salsicha sagrada. Barreiro acelerou o passo, tropeçando nos próprios chinelos. Ali, Sancho. Ali reside a força que precisamos. Eles pararam diante do carrinho. Saudações, mestre da chapa. Cumprimentou Barreiro. O que tendes para dois viajantes famintos e com saldo negativo no banco da vida? O dogueiro olhou para ele sem surpresa. Em São Paulo, na madrugada, você vê de tudo. O completo tá 12. O simples tá 10. Porê à vontade. Porê, Barreiro salivou. A argamassa dos deuses. O cimento culinário que une a salsicha ao pão em sagrado matrimônio. Mas, infelizmente, nossas bolsas estão vazias de ouro, embora cheias de esperança. Aceitais? Barreiro olhou em volta e pegou uma pedra do chão.
Este meteorito raro, caído das estrelas diretamente na calçada? O dogueiro olhou para a pedra. Era um pedaço de asfalto solto. Não. E que tal? Barreiro olhou para Sancho. Um pouco de essência de mirtilo radioativo. Meu escudeiro produz um licor exótico. Mestre. Não me venda por um dogão. Gritou Sancho. O dogueiro riu. Ele gostou da ousadia. E a noite estava fraca. Olha, o azulzinho aí tá vazando mesmo. Se ele deixar eu encher essa garrafinha vazia de refrigerante com o que tá saindo dele, eu dou um dogão prensado pra vocês dividirem. Eu uso isso pra limpar a chapa depois. Tira a gordura que é uma beleza. Sancho olhou horrorizado. Eu sou detergente. Você é multiuso, Sancho. Consolou o Barreiro. É um privilégio. Vamos, é por uma causa nobre. A fome é inimiga da busca. Sancho suspirou e permitiu que o dogueiro coletasse o líquido azul que vazava de sua rachadura lateral. Em troca, receberam um dogão completo. 2 salsichas, purê, milho, ervilha, batata palha, ketchup, mostarda, maionese e um ovo de codorna equilibrista no topo. Era uma montanha de calorias e amor. Barreiro segurou o lanche como se fosse o Santíssimo Sacramento. Ele deu uma mordida voraz, sujando o bigode, o nariz e o queixo de molho. Ah, gemeu ele de prazer. O sabor da civilização. Sinta, Sancho. Ele ofereceu uma ponta do pão para Sancho, que mordiscou o plástico da embalagem. Isso nos dará forças para enfrentar o titã da betoneira. Enquanto comiam, sentados no meio-fio, observando os carros passarem na Radial Leste, Barreiro sentiu uma epifania. O purê, denso e quente, assentou em seu estômago, criando uma base sólida para as futuras bebedeiras. Sancho, disse Barreiro, limpando a boca na toalha capa. O mundo é vasto e cheio de perigos. Enfrentamos a besta de ferro, o mago do lúpulo e a fome devoradora. Mas o maior desafio ainda está por vir. O banheiro, mestre? Perguntou Sancho, sentindo o peso do dogão em seu sistema sintético. Não. O labirinto. Dizem que quem entra lá só sai se souber a senha secreta dos pedreiros. E qual é a senha, mestre? Barreiro sorriu, um sorriso banguela e confiante. A senha é o assobio, Sancho. O assobio que curva a luz e atrai a atenção de qualquer ser vivo num raio de 100 metros. Eu treinei anos para isso. Ele levantou-se, renovado pelo purê e pela fé insana. Avante, Sancho. A Zona Leste nos aguarda. E lembre-se, se virmos um dragão, ataque os olhos. Se virmos uma betoneira, corra em zigue-zague. Eles retomaram a caminhada, seguindo o fluxo vermelho das lanternas traseiras dos carros, 2 pontos de caos num universo ordenadamente engarrafado. A noite ficava mais fria, e o vento trazia o cheiro de poeira de obra e promessas não cumpridas. O litro das 10.000 doses estava lá fora, em algum lugar, esperando para ser bebido, ou talvez, esperando para beber a vida daqueles tolos o suficiente para procurá-lo. Mas Dom Velho Barreiro não era apenas um tolo. Ele era um tolo com um dogão no bucho e um sonho na cabeça. E isso, meus caros, é a força mais perigosa da natureza. Enquanto suas sombras se alongavam no asfalto frio, misturando-se à escuridão da metrópole que nunca dorme, apenas cochila bêbada, Barreiro começou a cantarolar uma canção antiga, uma marcha de guerra composta por um bêbado anônimo em 1972, ecoando pelas paredes de concreto da cidade indiferente. A jornada continuava, trôpega, errática e absolutamente gloriosa. O som de seus passos, um ploc-ploc de chinelo e um crec-crec de plástico amassado, foi a única trilha sonora que restou enquanto desapareciam na neblina da madrugada. A longa marcha pela Radial Leste não era apenas um deslocamento geográfico, era uma peregrinação espiritual através do intestino grosso da metrópole. A avenida, essa artéria entupida de colesterol automotivo e sonhos de classe média financiados em 36 vezes, estendia-se diante de Dom Velho Barreiro e Sancho Corote como um rio de lava petrificada. À esquerda, os trilhos do metrô, onde vermes metálicos gigantes deslizavam com um zumbido elétrico, carregando almas cansadas para o ventre da cidade.
À direita, a muralha infinita de prédios cinzentos, fortalezas de solidão onde cidadãos assistiam a novelas e comiam pão com mortadela. Barreiro caminhava com a determinação de um profeta e a coordenação motora de um recém-nascido aprendendo a sambar. O dogão completo, embora tivesse fornecido o lastro necessário para manter seu corpo na terra, evitando que a leveza de sua mente o fizesse flutuar, agora pesava como uma bigorna gástrica. Sente, Sancho. Barreiro parou, erguendo o nariz para o ar carregado de monóxido de carbono. O ar aqui é mais denso. Tem o peso da história e da fuligem de diesel S-10. Estamos nos aproximando do reino dos tijolos baianos. Sancho arrastava-se logo atrás, o plástico de sua base raspando no concreto com som de lixa fina. O remendo improvisado pelo dogueiro, um pedaço de fita crepe gordurosa colada sobre a rachadura, segurava precariamente seus fluidos vitais. Mestre, quanto falta? Perguntou o escudeiro, sua voz abafada pela exaustão. Meus níveis de açúcar estão baixando. Sinto que estou virando vinagre. Paciência, meu pequeno frasco de júbilo. O labirinto de concreto não se revela aos impacientes. Ele exige sacrifício. Exige calos. Exige que ignoremos aquele carro da polícia que passou devagar nos olhando. De fato, uma viatura da polícia militar havia reduzido a velocidade. Os oficiais lá dentro encararam a dupla, um homem de meia-idade enrolado numa toalha de mesa com um funil na cabeça e uma garrafa plástica azul de tamanho humano andando atrás, e decidiram, numa sábia manobra de preservação da sanidade burocrática, que preencher a papelada daquela ocorrência não valia a pena. Aceleraram e foram embora. Viu? Barreiro estufou o peito. Fugiram. A aura de poder que emana de minha espada cortadora de cana afugenta até os guardiões da lei. Eles continuaram. A paisagem mudava sutilmente. Os outdoors de lançamento imobiliário, 2 dorms com varanda gourmet, tornavam-se mais frequentes, erguendo-se como estandartes de guerra, prometendo um paraíso de churrasqueiras elétricas e piscinas onde mal cabia um chihuahua. Foi então que se depararam com o primeiro guardião do limiar da Zona Leste. A passarela do comércio informal. Era uma estrutura de concreto que cruzava a avenida, infestada de vendedores que surgiam das sombras como espectros do capitalismo de oportunidade. Barreiro parou no início da rampa. O caminho superior, murmurou ele. Teremos que cruzar por cima, Sancho. O vale lá embaixo é dominado pelas bestas de 4 rodas que não respeitam a faixa de pedestre, pois aqui, a faixa é apenas uma sugestão decorativa no asfalto. Ao subirem, encontraram o guardião. Ele estava sentado num banquinho de plástico, diante de uma toalha estendida no chão repleta de discos prateados que brilhavam sob a luz amarela do poste. Era o oráculo da mídia física. O homem, magro, com boné do Flamengo e óculos espelhados, mesmo sendo 2 da manhã, ergueu a mão. Olha o DVD, Blu-ray, jogo de Play 5. 3x10. Lançamento do cinema. Tem o filme que nem saiu ainda. Barreiro estancou, fascinado pelos reflexos nos discos. Discos de sabedoria, sussurrou o cavaleiro. Ele detém o conhecimento do futuro. Disse que tem registros de eventos que nem ocorreram. Sancho, este é um mago do tempo. Barreiro aproximou-se com reverência, ajoelhando-se, e estalando o joelho ruidosamente, diante da toalha. Ó, venerável cronista! Guardião dos espelhos digitais! Busco orientação. Qual destes artefatos contém um mapa para o labirinto de concreto? O vendedor ajeitou os óculos. Mapa? Não sei, tio. Tenho GPS atualizado 2024 Pro carro. Serve? Ou quero novo Velozes e Furiosos 18, Drift em Marte? A imagem tá de cinema, gravei ontem. Marte? Barreiro ponderou. Uma terra vermelha e poeirenta, talvez seja uma metáfora para Itaquera. Não, preciso de algo mais terreno. Algo que fale de construção, de cimento, de perigo. O vendedor coçou o queixo, entrando na brincadeira, ou apenas querendo vender. Ele revirou a pilha e sacou um DVD com uma capa impressa em impressora a jato de tinta com falha no cartucho magenta. A capa mostrava um homem musculoso segurando uma britadeira. Tenho esse aqui.
O Massacre da Serra Elétrica, mas na verdade gravaram um documentário do Discovery Channel sobre grandes construções por cima. É erro de fábrica, edição de colecionador. Faço por 5 conto. Barreiro pegou o disco com as mãos trêmulas. A imagem do homem com a britadeira parecia-lhe um aviso divino. É este. O guerreiro com a lança vibratória. Ele aponta o caminho. Sancho, pague o homem. Mestre, já gastamos o dogão. E eu fui drenado. Não temos nada. Barreiro olhou para o oráculo, que já estendia a mão esperando a nota. A tensão pairou no ar. O código de honra da rua era claro. Não se mexe na mercadoria se não vai comprar. Nobre mago, começou Barreiro, soando frio. Minha bolsa de ouro foi extraviada por duendes na Vila Madalena. Mas ofereço algo de valor inestimável. Ele retirou do bolso um cupom fiscal amassado de uma padaria, datado de 2018. Este papiro contém a prova de que um dia comi uma coxinha com catupiry. É um registro histórico. Uma relíquia da era da gordura trans. O vendedor olhou para o papel, depois para Barreiro, depois para o espeto de churrasco enferrujado. Tio, leva o DVD. É presente. Só sai da frente que tu tá espantando clientela imaginária. A generosidade dos sábios. Barreiro beijou o disco, ao lado da leitura, deixando uma mancha de gordura de dogão. Que vossos downloads sejam rápidos e vossos torrents tenham muitos seeds. Eles desceram a passarela do outro lado, com Barreiro segurando o DVD pirata como se fosse um escudo sagrado. Onde vamos tocar isso, mestre? Perguntou Sancho. Não temos aparelho de DVD. Nem televisão. Nem casa. Detalhes técnicos, Sancho. O importante é possuir o conhecimento. A vibração do disco em meu bolso guiará meus passos através de osmose digital. Sinto um magnetismo. Para a esquerda. Eles viraram numa rua escura, saindo da avenida principal. O chão agora era de terra batida e cascalho. O cheiro de diesel deu lugar ao cheiro de cimento molhado, cal e urina de gato. Diante deles, erguia-se a muralha. Não era uma muralha de pedra, mas de tapumes verdes, feitos de madeira compensada barata, pichados com siglas de gangues, declarações de amor eterno, Jéssica S2 Maicon, e desenhos anatômicos grosseiros. A muralha se estendia por quarteirões, escondendo em seu interior o mistério da construção civil. Chegamos. Barreiro parou, ofegante. O labirinto de concreto. O canteiro de obras da eternidade. Dizem que esta obra começou antes do nascimento de Cristo e terminará apenas quando Palmeiras tiver mundial. É um local fora do tempo. Parece um prédio do Minha Casa Minha Vida embargado pela prefeitura, mestre, observou Sancho. Silêncio. Você vê burocracia, eu vejo maldição. Precisamos encontrar uma entrada. As portas principais estarão guardadas pelos sentinelas da guarita, guerreiros que dominam a arte do sono profundo com os olhos abertos. Eles caminharam rente ao tapume, buscando uma brecha. O som do vento batendo nas placas de madeira criava uma melodia sinistra, um clac-clac que lembrava ossos batendo. Finalmente, encontraram um buraco. Uma placa havia sido arrancada, provavelmente por alguém que precisava fazer uma fogueira ou uma talha para a perna quebrada. Barreiro espiou pelo buraco. Lá dentro, a escuridão era pontilhada por luzes de segurança distantes e sombras gigantescas de maquinário pesado. É o Vale das Sombras Industriais, sussurrou ele. Vamos entrar. Fique perto, Sancho. Se nos separarmos, você acabará sendo usado como nível de pedreiro. Eles se espremeram pela abertura. O chão do outro lado era traiçoeiro, cheio de vergalhões de ferro que brotavam da terra como lanças de um exército subterrâneo enterrado. Pilhas de tijolos erguiam-se como zigurates antigos. Sacos de cimento, empilhados sob lonas plásticas, pareciam cadáveres de gigantes em sudários. Barreiro movia-se com a furtividade de um elefante com chocalhos. A cada passo, chutava uma pedrinha, tropeçava no cabo ou xingava baixinho ao pisar num prego, que, felizmente, alojou-se na sola grossa de seu chinelo e serviu para dar mais tração. De repente, um som cortou o silêncio. O ronco. Não humano, mas mecânico, profundo, cultural.
Ouça! Barreiro congelou, fazendo pose de estátua grega, se os gregos usassem funes. É o Titã. Eles avançaram em direção ao som. Numa clareira iluminada por um holofote que piscava erraticamente, estava a besta. Era uma betoneira. Mas não uma betoneira comum de calçada. Era um caminhão betoneira, um monstro de 6 rodas com um bojo giratório imenso, sujo de concreto seco que parecia crostas de pele de dragão. O motor estava ligado em marcha lenta, fazendo o tambor girar hipnoticamente. Rum, rum, a besta da mistura perpétua. Barreiro sacou seu espeto. Ela engole pedras e cuspe rocha líquida. Ela aprisiona a alma da terra. Veja como ela gira, Sancho. Tentando nos hipnotizar com sua dança rotatória. Mestre, acho que o motorista só foi mijar ali no canto, apontou Sancho para uma sombra perto de um banheiro químico. Não se deixe enganar. Aquilo é um feiticeiro controlando a besta. Eu cuidarei do monstro, você flanqueia um mago. Eu? Flanquear? Mestre, eu sou uma garrafa. Minha única habilidade de combate é causar diabetes. Use seus talentos. Avante! Barreiro soltou um grito de guerra que foi uma mistura de cacarejo de galinha com pigarro de fumante e correu em direção ao caminhão. A betoneira continuava girando, indiferente à sua existência. Barreiro atacou o pneu dianteiro. Tome isso, criatura de borracha e aço. Isso. Ele estocou o pneu com o espeto de churrasco. A ponta de metal resvalou na borracha grossa sem fazer nem cócegas. Barreiro recuou, ofegante. A pele dele é invulnerável. Feita da mesma matéria dos chinelos que duram 10 anos. Terei que atacar o ventre. Ele correu para a lateral e tentou subir na escadinha do motorista. Foi quando o feiticeiro motorista, um senhor chamado Valdir, que estava apenas terminando seu turno da noite, voltou do banheiro químico, fechando o zíper da calça. Valdir viu um homem de toalha tentando escalar seu caminhão com o espeto de cebola. Ei! Que é isso aí, caramba? Sai daí, ô noia! Barreiro virou-se, equilibrando-se precariamente no estribo. Ah! O mago do concreto revela-se. Rendição, vilão. Liberte a besta ou sofrerá a ira da ordem da cana torta. Valdir, que tinha pouca paciência e muito sono, pegou uma mangueira de água usada para lavar a bica da betoneira. Vou te dar a ira, peraí. Ele abriu o registro. O jato de água, com pressão industrial, atingiu Barreiro no peito. Água! Gritou Barreiro. Um feitiço de hidratação forçada. Minha fraqueza. Estou derretendo. Estou ficando sóbrio. Arre. O jato jogou Barreiro longe. Ele caiu numa pilha de areia fina, rolando até parecer um bife à milanesa humano. Sancho, vendo o mestre em perigo, tentou intervir. Ele rolou em direção aos pés de Valdir. Ataque de tornozelo! Gritou Sancho, com sua vozinha fina. Valdir olhou para baixo, viu a garrafa azul falante. Na verdade, ele achou que era o rádio ligado ou sua própria sanidade indo embora, e chutou Sancho. O escudeiro voou num arco perfeito, aterrissando suavemente, graças ao plástico, na barriga de Barreiro. Recuar! Ordenou Barreiro, cuspindo areia. O mago domina os elementos aquáticos. Não estamos equipados para combate naval. Eles se levantaram e correram, ou mancaram rapidamente, para longe da luz do holofote, sumindo entre as fundações de um prédio inacabado. Valdir desligou a mangueira, balançou a cabeça e murmurou: cada coisa que aparece nessa obra, antes de entrar na cabine. Seguros na escuridão de um subsolo úmido, Barreiro tentava limpar a areia dos olhos. Foi por pouco, Sancho. Aquele jato tinha o poder de 1000 tempestades. Sinto que lavou parte da minha alma. Que sensação horrível. Preciso me sujar urgentemente para restaurar meu escudo místico. Ele esfregou um pouco de graxa de uma coluna na testa. Melhor. Agora, o mapa. O DVD. Ele tateou o bolso. O DVD pirata estava intacto. O oráculo protegeu o disco. Estamos no caminho certo. Mas onde está a porta? Onde está o acesso à destilária proibida? Foi nesse momento que o cheiro chegou às narinas apuradas de Barreiro. Não era cimento, nem diesel.
Era algo orgânico, reconfortante e perigosamente sedutor. Café, ele farejou. Café de obra. Aquele feito num caldeirão de alumínio amassado, coado numa meia velha e com açúcar suficiente para cristalizar o pâncreas de um rinoceronte. Mestre, café nos deixará acordados. Isso é contraproducente para nossos delírios, alertou Sancho. Não é um café comum, Sancho. É o elixir da resistência. Se seguirmos o cheiro, encontraremos os habitantes deste reino. Os anões construtores. A Irmandade da Colher. Eles seguiram o aroma através do labirinto de vigas e colunas. Chegaram a um canto do canteiro onde uma fogueira improvisada queimava dentro de um latão. Ao redor dela, sentados em tijolos, estavam 3 figuras. Eram homens robustos, cobertos de pó branco, com mãos que pareciam feitas de pedra. Usavam capacetes amarelos sujos e comiam pão com mortadela com uma solenidade litúrgica. Barreiro fez sinal para Sancho parar. Os pedreiros ancestrais, sussurrou. Guardiões dos segredos da argamassa. Precisamos da senha. Lembra do que Enzo, o hipster, disse. E o que eu te ensinei sobre o assobio? O assobio que curva a luz, mestre? Exato. Observe. Barreiro levantou-se das sombras, ajeitou o funil e caminhou até a luz da fogueira. Os 3 homens pararam de mastigar e olharam para ele. O silêncio era pesado. Barreiro colocou 2 dedos na boca, encheu os pulmões de ar e poeira, e soprou. O som que saiu não foi um assobio cortante e viril de canteiro de obras. Foi um som frouxo, úmido e triste. PFF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 Fffff deles, o maior, com um bigode que cobria a boca inteira, engoliu um pedaço de pão a seco. Barreiro tentou de novo. PFFFFTVAIPFF. Um silvo agudo e falho escapou, seguido de uma tosse convulsa. Droga, murmurou Barreiro. Meus lábios estão ressecados pela batalha com o mago da água. A acústica está comprometida. O pedreiro do bigode falou. Sua voz era profunda, como pedras rolando num cânion. Quem é tu? É o fiscal do sindicato. Se for, a gente tá de pin, viu? O capacete tá ali no chão porque tá calor. Barreiro recuperou a compostura. Não sou fiscal, nobres terromantes. Sou Dom Velho Barreiro, cavaleiro da cana torta. Busco passagem para a porta que não leva a lugar nenhum. Os pedreiros se entreolharam. O menor deles, que estava mexendo café com um prego, riu. Porta que não leva a lugar nenhum? Tu diz a porta do Tião? Aquela que ele instalou errada no bloco C e a gente ficou com preguiça de tirar? O coração de Barreiro disparou. Tião, o mesmo nome do guardião do bar. É uma sincronicidade cósmica. Sim. Essa porta. Ela esconde o segredo do litro das 10.000 doses. Rapaz, aquela porta só esconde o fosso do elevador que ainda não tem elevador, disse o bigodudo. Se tu passar por ela, vai encontrar o chão, mas 3 andares para baixo e bem rápido. É um teste de fé. Exclamou Barreiro. Eu tenho asas feitas de etanol volátil. Levem-me até ela. O bigodudo olhou para os companheiros. O velho é doido. Mas é engraçado. E tá com um boneco de corote andando atrás dele. Isso eu nunca vi. Ô Zé, dá um pouco de café pra ele. Zé, o do prego, serviu um copo plástico com líquido preto fumegante e estendeu a Barreiro. Cuidado que tá quente. E tem gosto de prego. Barreiro pegou o copo como se fosse o Santo Graal. Bebeu um gole. O líquido desceu queimando, doce como xarope, forte como um soco. Seus olhos lacrimejaram. Néctar, gravnou ele. Sinto a força de 1000 tijolos correndo em minhas veias. Agora, mostrem-me o portal. Os pedreiros, achando que aquilo era o melhor entretenimento da semana, melhor que o rádio de pilha que só pegava a voz do Brasil, levantaram-se. Vem, Dom Barreiro. A gente te leva. Mas se cair no buraco, a gente não viu nada. Eles guiaram a dupla através de corredores escuros, subindo escadas provisórias de madeira que rangiam perigosamente. Sancho tinha dificuldade nos degraus, tendo que ser içado por Barreiro a cada lance. Estamos ascendendo.
ofegava Barreiro. Rumo ao topo do mundo. Finalmente, chegaram ao terceiro andar. Não havia paredes, apenas colunas e o chão de concreto cru. O vento uivava ali em cima, trazendo as luzes da cidade distante como um mar de estrelas elétricas. E lá, no meio do nada, cravada numa viga solta, estava a porta. Era uma porta de madeira barata, daquelas ocas, pintada de branco sujo, com uma maçaneta dourada descascada. Não havia parede ao redor dela. Apenas o batente, chumbado no chão e no teto. Através da fenda da porta, via-se apenas o outro lado do andar vazio. Mas para Barreiro, aquilo brilhava. Ele via runas brilhantes no batente. Ele via uma aura roxa emanando da fechadura. Eis o monumento. Barreiro caiu de joelhos. A porta da percepção. Enzo Gabriel estava certo. Ela não leva a lugar nenhum neste mundo, o que significa que leva a todos os lugares no outro. E, a gente mediu um errado vão, comentou o pedreiro bigodudo, acendendo um cigarro. Ficou aí de enfeite. Arte moderna, saca? Silêncio, profano. Barreiro levantou-se, trêmulo. Ele se aproximou da porta. Estendeu a mão para a maçaneta. Sancho, venha cá. Se eu for sugado para outra dimensão e não voltar em 5 minutos, jogue o DVD pirata atrás de mim. Ele servirá de âncora temporal. Mestre, e se o senhor cair no buraco do elevador? Perguntou Sancho, tremendo. Então a gravidade será minha carruagem. Adeus, mundo sóbrio. Olá, universo das 10.000 doses. Barreiro girou a maçaneta. A porta rangeu, um som agudo de dobradiça seca. Ele puxou. A porta se abriu. Do outro lado, não havia o fosso do elevador, felizmente, o buraco estava a 2 metros à esquerda. Havia apenas o ar frio da noite e o concreto. Mas Barreiro, com os olhos injetados do café de obra e da loucura, viu algo diferente. Ele viu uma escadaria em espiral feita de fumaça de cigarro e vapor de álcool, descendo para dentro do próprio concreto, brilhando com uma luz neon azulada, a mesma cor de Sancho. O caminho se abre. Gritou ele. Vejam. A escada de éter. Os pedreiros olharam. Viram apenas o velho gritando para o vazio. Eita, o café tava vencido mesmo, comentou Zé. Barreiro deu um passo à frente, cruzando o umbral da porta. Para os observadores, ele apenas passou pela porta e ficou parado do outro lado. Para Barreiro, ele estava descendo os degraus da realidade. Venha, Sancho. Ele chamou, sua voz parecendo, para ele, ecoar de um túnel profundo. A entrada é estreita, mas o destino é vasto. Sancho olhou para os pedreiros, deu de ombros, o que foi apenas um barulho de plástico amassando, e seguiu o mestre, passando pela porta. Tchau, moços. Disse a Garrafinha. Os pedreiros acenaram, perplexos. Tchau, Garrafinha. Vão com Deus. Ou com o diabo. Sei lá. Barreiro e Sancho pararam do outro lado da porta. Estamos na antessala, declarou Barreiro, olhando para o mesmo andar de concreto, que agora ele jurava ser um saguão de mármore. O litro está próximo. Sinto sua pulsação. Mas cuidado, aqui, a física obedece à lei do copo meio cheio. Ele apontou para o chão, onde havia uma tampa de bueiro de ferro, ligeiramente deslocada. Ali. A verdadeira entrada para o submundo da destilária. Onde os monges cegos fermentam o tempo. Barreiro correu até o bueiro e, com uma força surpreendente, a força de quem quer beber, arrastou a tampa pesada. Um cheiro de esgoto antigo subiu. Ah, o aroma da maturação! Exclamou Barreiro. Cheiro de leveduras antigas e decisões erradas. É aqui, Sancho. Vamos descer. Ele sentou na beira do bueiro, balançando as pernas para dentro da escuridão fétida. Jerônimo! Gritou, e escorregou para dentro das galerias pluviais da zona leste. Mestre! Espere! Eu não sei nadar em esgoto! Gritou Sancho, correndo atrás e pulando logo em seguida, desaparecendo na escuridão com um som de ploc. Os pedreiros ficaram olhando o bueiro aberto. Será que a gente devia chamar os bombeiros? Perguntou Zé. Deixa quieto, respondeu o bigodudo, jogando a ponta do cigarro longe.
Eles pareciam felizes. E hoje é sexta-feira. Vamos terminar esse café que a laje não vai se encher sozinha. Lá embaixo, na escuridão úmida e ecoante, a voz de Dom Velho Barreiro podia ser ouvida, reverberando pelas paredes cobertas de limo. Avante, Sancho. Cuidado com os crocodilos de cerveja choca. O litro nos aguarda. E assim, mergulharam nas entranhas da cidade, onde a realidade é fluida e o único mapa confiável é a sede. A queda não foi longa, mas teve a dignidade dramática de um meteoro atingindo uma piscina de gelatina de uva estragada. Barreiro aterrissou com um som úmido, splat, que ecoou pelas galerias subterrâneas como o aplauso solitário de um gigante sarcástico. Sancho Corote, mais aerodinâmico e composto por 90% de polímeros baratos, quicou 2 vezes na superfície viscosa antes de boiar placidamente. Terra firme! Exclamou Barreiro, levantando-se e sacudindo uma substância cinzenta e não identificável de sua capa de toalha de mesa. Ou melhor, terra úmida. Terra pastosa. O solo sagrado dos rejeitos urbanos. O cheiro era uma entidade física. Não era apenas um odor. Era uma presença que entrava pelas narinas, apertava a mão do cérebro e pedia residência fixa nos pulmões. Era uma mistura complexa de enxofre, óleo de motor, detergente de limão e o arrependimento de milhões de paulistanos após o almoço de domingo. Mestre, a voz de Sancho ecoou metálica nas paredes curvas do túnel. O cheiro, meus sensores olfativos de plástico estão derretendo. Isso é um inferno? Não seja tolo, Sancho. Barreiro ajustou o funil, que agora pingava um líquido duvidoso sobre seu nariz. O inferno é quente e cheio de gente que gosta de música sertaneja universitária no volume máximo. Aqui é o purgatório da fermentação. Sinta o aroma. É o ciclo da vida. O que foi consumido, agora retorna para nutrir as entranhas da cidade. Estamos navegando no rio Letes da Zona Leste. Barreiro ergueu o espeto de churrasco, agora batizado de Excalibur da Fossa, e apontou para a escuridão à frente, onde a água negra corria com uma lentidão preguiçosa. Para lá. O fluxo nos guiará. Onde a água desce, o mistério se aprofunda. Eles começaram a marcha. A água batia nos joelhos de Barreiro, ensopando a barra de sua calça, que já estava em estado deplorável desde 2014. Sancho flutuava ao seu lado, amarrado à cintura de Barreiro por um pedaço de barbante que o cavaleiro trazia no bolso para emergências táticas. A escuridão era quase total, quebrada apenas por feixes de luz ocasionais que desciam de bueiros distantes como colunas de esperança divina, iluminando partículas de poeira e mosquitos que dançavam no ar viciado. Mestre, estou vendo olhos, sussurrou Sancho, girando no próprio eixo. Olhos pequenos e vermelhos. Centenas deles. Nas margens elevadas do túnel, onde a sujeira formava calçadas de lodo, dezenas de pares de olhos rubros brilhavam na escuridão. Eram os habitantes nativos. As ratazanas do Tatuapé. Criaturas que, devido à dieta rica em restos de fast food e lixo hospitalar, haviam atingido o tamanho de gatos domésticos bem nutridos. Barreiro parou, erguendo a mão em sinal de paz. Alto lá. Não demonstre medo, escudeiro. Eles sentem o cheiro da covardia e do plástico reciclável. Uma das ratazanas, um espécime colossal como uma cicatriz no focinho e faltando uma orelha, adiantou-se. Ela não guinchou. Ela emitiu um som grave, quase um rosnado. Saudações, nobre roedor. Bradou Barreiro, sua voz reverberando no túnel. Eu sou Dom Velho Barreiro, embaixador da superfície etílica. Venho em paz, buscando apenas passagem para o reino proibido. A ratazana piscou. Depois, para horror de Sancho e deleite de Barreiro, ela pareceu fazer um gesto com a cabeça, indicando o caminho à frente. Viu, Sancho? A diplomacia interespécies. Ele reconheceu minha autoridade como alfa da sarjeta. Ele é o Duque dos Esgotos, e nos concedeu salvo-conduto. Mestre, acho que ele só está esperando a gente morrer para comer seus cadarços, observou Sancho, tremendo, e fazendo ondinhas na água suja. Cético. Avante. O Duque nos vigia com benevolência.
Eles prosseguiram por horas, ou talvez minutos. O tempo no esgoto era medido em gotas que caíam do teto. A paisagem mudava. Tubos gigantescos de metal enferrujado cruzavam o caminho como raízes de árvores cibernéticas. O som de água corrente aumentou, transformando-se num rugido distante. A cachoeira da purificação, anunciou o Barreiro. Eles dobraram uma curva e depararam-se com uma visão dantesca. O túnel terminava abruptamente, despejando seu conteúdo num vasto lago subterrâneo. No centro desse lago, erguia-se uma ilha de detritos compactados. Pneus, geladeiras velhas, sofás e carcaças de carros, tudo cimentado por anos de lodo, formando uma montanha de lixo no meio do abismo. E no topo dessa montanha, brilhando com uma luz dourada e impossível, havia uma estrutura. Parecia um quiosque de praia, mas feito de ouro e cristal. O templo. Barreiro caiu de joelhos na água, chorando lágrimas de alegria, e possivelmente conjuntivite. É real, Sancho. O bar do fim do mundo. A destilária proibida. Mestre, aquilo parece um barraco com uma luz de emergência ligada, disse Sancho, semicerrando os olhos pintados. A fé é o óculos da alma, Sancho. E a minha alma usa fundo de garrafa. Vamos. Precisamos atravessar o lago das almas perdidas. Mas não havia ponte. Apenas água escura e oleosa separando-os da ilha de lixo. Precisamos de uma embarcação, decretou Barreiro. Ele olhou ao redor e viu, encalhada na margem, uma porta de geladeira antiga, daquelas com trinco de metal. Eis o nosso navio. O HMS Brastemp. Barreiro arrastou a porta para a água. Ela flutuou precariamente. Suba, Sancho. Eu serei o motor de popa. Barreiro deitou-se de bruços na porta da geladeira, com as pernas na água, batendo os pés como um nadador olímpico em câmera lenta. Sancho equilibrou-se nas costas do mestre. A travessia começou. O lago era profundo e silencioso. De vez em quando, bolhas gigantescas de gás metano subiam à superfície e estouravam com um som obsceno, blorp, liberando cheiros que fariam um urubu desmaiar. Cuidado com as sereias do Tietê, Sancho, alertou Barreiro, remando com os braços. Dizem que elas cantam jinglês de lojas de móveis para atrair os marinheiros para o fundo. Eu só ouço o som do metrô passando lá em cima, mestre. É o canto delas. Tape os ouvidos. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Não ouça. Eles chegaram à ilha de lixo. Barreiro escalou a montanha de detritos com a agilidade de uma cabra montesa embriagada, usando pneus como degraus e segurando-se em molas de colchão expostas. No topo, diante da estrutura iluminada, que de perto parecia muito ser feita de tapumes de obra pintados de dourado com spray e iluminada por gambiarras elétricas, havia um portão. E diante do portão, o guardião final. Não era um monstro. Não era um dragão. Era pior. Era um burocrata. Um homem sentado numa escrivaninha de metal cinza, no meio do nada, vestindo camisa social de manga curta, gravata frouxa, óculos na ponta do nariz e carimbando papéis com uma velocidade furiosa. Ao seu lado, uma pilha de formulários que se erguia até o teto da caverna. Próximo! Gritou o burocrata, sem olhar para cima. Barreiro estacou, confuso. Ele esperava uma luta de espadas, um enigma, um monstro de fumaça. Não aquilo. Saudações, guardião do umbral. Eu sou Dom Velho Barreiro e exijo senha. Interrompeu o burocrata. Formulário 38, B preenchido em 3 vias. Comprovante de residência atualizado. Atestado de antecedentes etílicos. Eu tenho uma espada. Barreiro brandiu o espeto. O burocrata olhou para o espeto com tédio infinito. Arma branca não regulamentada. Preencha o formulário de apreensão e entre na fila do guichê 4. Mas não tem guichê 4. Gritou Barreiro, olhando ao redor. Só tem você e essa mesa no meio do lixo. Isso é problema do departamento de infraestrutura. Eu sou do departamento de triagem. Sem papelada, sem entrada. O litro das 10.000 doses é um ativo controlado pela Receita Federal do Submundo. Volte amanhã. O sistema caiu. Barreiro sentiu desespero. A burocracia.
O inimigo imbatível. A hidra cujas cabeças eram carimbos e cuja respiração era cheiro de toner. Mestre, estamos perdidos. Choramingou Sancho. Ele vai pedir firma reconhecida. Eu não tenho nem dedos para assinar. Barreiro olhou para o burocrata, depois para a porta dourada atrás dele, de onde emanava um cheiro celestial de carvalho e cana. Ele não podia desistir. Não depois do dogão, não depois do esgoto. Escute aqui, seu carimbador de destinos. Barreiro bateu a mão na mesa, sujando-a de lama. Eu não tenho formulários. Eu não tenho comprovante de residência, pois minha residência é o mundo. Mas eu tenho algo que seu sistema não pode processar. E o que seria? Suborno? O burocrata bocejou. Só aceitamos vale-refeição ou criptomoeda. Eu tenho a história triste. Proclamou Barreiro. O burocrata parou o carimbo no ar. História triste? Sim. A narrativa comovente do homem que perdeu tudo, menos a sede. O conto do herói que cruzou desertos de asfalto e rios de excremento por um único gole de esperança. A saga de um cavaleiro e sua garrafa azul. Barreiro começou a falar. Ele não apenas falou, ele declamou. Ele contou sobre sua infância, inventada, nas plantações de cevada da Suméria. Contou sobre seus amores perdidos, uma garrafa de vinho do Porto de 1980 que quebrou antes de ser aberta. Contou sobre a solidão das noites frias sob marquises de bancos que lucram bilhões. Ele chorou. Sancho chorou, vazando mais um pouco. As ratazanas que o seguiam discretamente choraram. Foi um monólogo de 20 minutos que misturou Shakespeare, Nelson Rodrigues e letras de pagode dos anos 90. Quando Barreiro terminou, ofegante, houve um silêncio. O burocrata fungou. Uma lágrima solitária escorreu por baixo de seus óculos. Ele limpou o nariz na gravata. Droga, isso foi lindo, cara. A parte sobre o cachorro que roubou seu chinelo, tocou fundo. Eu também tive um cachorro. O Rex. O burocrata pegou um carimbo gigante, molhou na almofada de tinta verde e bateu na mesa com força titânica. Bam. Aprovado. Por motivo de meritocracia da sofrência. Pode passar, guerreiro. A porta dourada se abriu sozinha, com um som de coral de anjos, que na verdade era o rangido de metal enferrujado, mas a acústica da caverna ajudava. Barreiro fez uma reverência profunda. Agradeço, nobre escriba. Que vossa tinta nunca seque e que vossa aposentadoria saia integral. Eles entraram. O interior da destilária proibida não era o que Barreiro esperava. Não havia monges. Não havia tanques de cobre polido. Era um galpão imenso, úmido, repleto de prateleiras infinitas que sumiam na escuridão do teto. E nas prateleiras, milhões de garrafas. Todas empoeiradas. Todas esquecidas. O arquivo morto das bebidas confiscadas, sussurrou Barreiro. Aqui jazem as garrafas apreendidas em batidas policiais desde 1950. As bebidas contrabandeadas. Os vinhos sem selo. As cachaças caseiras proibidas pela vigilância sanitária por conterem traços de loucura. É um cemitério, Sancho, e nós somos os coveiros. No centro do galpão, sobre um pedestal feito de caixas de cerveja empilhadas, estava ele. O litro das 10.000 doses. Não era uma garrafa comum. Era um garrafão de vidro grosso, bojudo, contendo um líquido que mudava de cor constantemente. Âmbar, transparente, rubi, verde neon, como Sancho, preto como a noite. O líquido girava dentro do vidro, como se tivesse vida própria. A rolha era feita de uma espiga de milho dourada. Barreiro aproximou-se, tremendo como vara verde em vendaval. A luz do garrafão iluminava seu rosto sujo, refletindo em seus olhos a promessa de esquecimento eterno. Eis a lenda. A voz de Barreiro falhou. Sancho, olhe. É belo demais para olhos sóbrios. É grande, mestre. Deve ter uns 5 litros ali. Se o senhor beber tudo, vai explodir. Não é sobre quantidade, Sancho. É sobre densidade. Dizem que cada gota contém uma festa de Réveillon inteira. Barreiro estendeu as mãos calejadas e segurou o garrafão. O vidro estava morno, pulsando como um coração.
Ele sentiu uma energia percorrer seus braços, subindo pela espinha e explodindo no cérebro. Chegou a hora. Gritou ele para o teto da caverna. Eu, Dom Velho Barreiro, reivindico este prêmio. Pela ordem da cana torta. Pelo fígado de aço. Pela santa dose. Ele puxou a rolha de milho. Poc. Um aroma saiu da garrafa. Não era cheiro de álcool. Era cheiro de memórias. Cheiro de churrasco com amigos que já se foram. Cheiro do primeiro beijo, que tinha gosto de chiclete de menta. Cheiro de chuva no asfalto quente. Cheiro de vitória. Barreiro ergueu o garrafão aos lábios. Um brinde à existência. E ele virou. O líquido tocou sua língua. O mundo parou. Primeiro, veio o silêncio. Todo o barulho do esgoto, do gotejamento, da respiração de Sancho, sumiu. Depois, veio a visão. Barreiro não estava mais no esgoto. Ele estava flutuando no espaço sideral. Mas as estrelas não eram estrelas. Eram azeitonas gigantes brilhando no vácuo de Martini. A Via Láctea era feita de espuma de cerveja. Planetas de torresmo orbitavam sóis de gema de ovo mole. Ele viu sua vida passar diante dos olhos, mas editada pelo diretor de um filme de herói. Ele não era um bêbado caindo na sarjeta. Ele era um guerreiro descansando após a batalha. As risadas de escárnio que ouvira a vida toda transformaram-se em aplausos. Os tombos transformaram-se em passos de dança vanguardista. Eu entendo, murmurou Barreiro, sua voz ecoando pelo cosmos etílico. Não é sobre beber para esquecer. É sobre beber para lembrar de quem nós gostaríamos de ser. O álcool não é a fuga, é o pincel com o qual pintamos a realidade cinza. Ele viu Sancho Corote flutuando ao seu lado, mas Sancho agora era um anjo querubim feito de safira, tocando uma harpa dourada. Mestre! O senhor atingiu o nirvana. O senhor é o Buda do boteco. Barreiro riu, e seu riso criou supernovas de confete. Sim, Sancho. Eu vejo tudo. A teoria das cordas é na verdade feita de espaguete ao alho e óleo. O sentido da vida é a saideira. A vida é uma eterna saideira. De repente, a visão começou a tremer. O cosmos de cerveja começou a girar rápido demais. As azeitonas viraram meteoros. O sol de gema de ovo explodiu. Mestre! Cuidado! O teor alcoólico está colapsando a realidade. Gritou o anjo Sancho. Barreiro sentiu um puxão no estômago. A gravidade voltou com vingança. Ele foi sugado de volta para seu corpo, descendo pelas espirais da loucura. Plaf Barreiro abriu os olhos. Ele estava deitado no chão frio do galpão subterrâneo. O garrafão estava ao seu lado, caído, derramando líquido precioso no chão de terra. Mas o líquido não era mágico. Era apenas uma cachaça velha, muito forte, misturada com água da chuva que entrava por goteiras. Sancho estava debruçado sobre ele, na medida em que uma garrafa pode se debruçar. Mestre! Mestre! O senhor apagou! O senhor tomou um gole, gritou eu sou o rei do universo e caiu duro igual uma tábua. Achei que tinha ido dessa para uma pior. Barreiro sentou-se devagar. Sua cabeça latejava com a força de 1000 britadeiras, talvez fosse uma homenagem ao titã da betoneira. A boca tinha gosto de guarda-chuva velho. Ele olhou para o garrafão. O líquido que restava era turvo e tinha um bicho morto boiando dentro. O litro, sussurrou o Barreiro, a voz rouca. Era real, Sancho. As estrelas de azeitona. A verdade universal. Sancho olhou para o mestre com compaixão plástica. Mestre, o senhor bebeu pinga de alambique clandestino estragada há 50 anos. O senhor teve uma alucinação de quase morte. O senhor babou na minha tampa. Barreiro tocou o próprio rosto. Estava sujo, barbudo, cansado. A realidade do esgoto voltou a pesar. O cheiro, o frio, a umidade. A magia havia se dissipado. Ele era apenas um velho bêbado num buraco cheio de lixo. Uma tristeza profunda, maior que a ressaca, invadiu seu peito. A busca. A glória. Tudo era mentira. Foi só cachaça ruim. Ele perguntou, os olhos marejados. Sancho aproximou-se e encostou seu corpo frio no braço de Barreiro.
Mestre, pode ter sido cachaça ruim. Mas o senhor viu como chegamos aqui. Enfrentamos o trânsito assassino. Enganamos o burocrata. Navegamos num rio de coco numa porta de geladeira. O senhor convenceu uma ratazana a não nos comer. Ninguém faz isso, mestre. Só um cavaleiro de verdade. Barreiro olhou para o pequeno companheiro azul. O funil em sua cabeça estava amassado. A toalha capa estava rasgada. Mas Sancho acreditava. Barreiro sorriu. Um sorriso torto, banguela, mas genuíno. Você tem razão, meu nobre escudeiro. A bebida é apenas o combustível. A magia somos nós. O litro das 10.000 doses não está na garrafa. Está na jornada. Está nas histórias que contaremos no balcão do seu Zé. Ele se levantou, cambaleante, mas com a postura ereta novamente. Apanhou o garrafão, que ainda tinha uns 3 litros de líquido duvidoso. E além do mais, ainda sobrou bastante. Seria pecado desperdiçar. Vamos levar como troféu. Nesse momento, um estrondo sacudiu a caverna. O teto começou a rachar. Poeira e pedras caíram. O burocrata deve ter percebido que o formulário estava sem data. Gritou Barreiro. O sistema está revogando nossa licença de permanência. Corra, Sancho. O chão tremeu. Uma fenda se abriu onde o líquido do garrafão havia sido derramado, e água começou a brotar do solo, jorrando como um geyser. A ressaca hidráulica. O nível do rio está subindo. A água subiu rapidamente, transformando o galpão num turbilhão. Barreiro agarrou Sancho com um braço e o garrafão com o outro. A correnteza os pegou. Segure-se. Vamos pegar a descarga expressa para a superfície. Gritou Barreiro. Eles foram arrastados pelo túnel, girando, rodopiando, engolindo água suja e cachaça velha. Foi uma viagem de montanha-russa projetada por um encanador sádico. Luzes passavam borradas. Ratos surfavam em pedaços de isopor ao lado deles, acenando adeus. Finalmente, viram uma luz branca e forte acima. Um tubo vertical. A pressão da água os empurrou para cima. Para a glória! Berrou Barreiro. Pof! Eles foram cúspidos para fora de um bueiro estourado, voando pelo ar numa parábola majestosa de água barrenta e detritos. Aterrissaram suavemente, nem tanto, na grama fofa e úmida. Tossindo e cuspindo, Barreiro rolou de costas. O céu estava azul. O sol da manhã brilhava, gentil e quente. Pássaros cantavam. Eles estavam no meio do Parque do Ibirapuera. Corredores de lycra e cachorros de raça olhavam para a dupla, um velho imundo abraçado a um garrafão e uma garrafa de corote azul toda amassada, com um misto de nojo e fascínio. Estamos vivos, Barreiro riu, olhando para as nuvens. Vivos e na Zona Sul. Uma viagem transdimensional através do esgoto. Sancho estava deitado ao lado, vazando o restinho de seu conteúdo na grama, matando instantaneamente uma margarida. Mestre, acho que perdi minha tampa na subida. Sinto-me leve. Barreiro sentou-se e olhou para o garrafão em seu colo. Estava quase vazio, tendo derramado a maior parte na viagem, mas ainda restava um gole. O gole final. Um guarda civil metropolitano aproximou-se, segurando o cacetete com incerteza. Senhor. O senhor está bem. O senhor saiu do bueiro. Barreiro levantou-se com dificuldade, apoiando-se no espeto de churrasco, que, milagrosamente, ainda estava em seu cinto. Ele ajeitou o funil na cabeça, limpou a lama do rosto com a toalha rasgada e assumiu sua pose mais nobre. Não sou apenas um senhor, meu bom oficial. Sou Dom Velho Barreiro, o peregrino do submundo, o domador de bitoneiras, o portador do litro das 10.000 doses. Eu fui ao inferno e voltei, e trouxe comigo o elixir da vida. Ele ofereceu o garrafão ao guarda. Aceita um gole? Tem gosto de estrelas e ferrugem. O guarda recuou, torcendo o nariz. Senhor, vou ter que pedir para o senhor se retirar do parque. O senhor está radioativo. E assustando os podres. Barreiro sorriu. O mundo não mudara. A incompreensão ainda reinava. Mas ele havia mudado. Ele sabia a verdade. Ele virou o universo num gole de pinga ruim. Vamos, Sancho.
Barreiro pegou o escudeiro do chão. Nossa missão aqui está cumprida. O Graal foi encontrado e consumido. Agora, precisamos de uma nova busca. Uma busca por um banho, mestre? Sugeriu Sancho. Talvez. Mas antes, dizem que existe, nas terras distantes da Moroca, uma padaria que serve a coxinha infinita. Aquela que regenera a massa a cada mordida. Sancho suspirou, um som de ar saindo do plástico. Lá vamos nós de novo. Barreiro deu as costas ao guarda, ao parque, à normalidade. Ele caminhou em direção à saída, mancando, fedendo, mas com a cabeça erguida. O sol batia no funil de plástico, fazendo brilhar como ouro puro. A cidade era grande, dura e sóbria. Mas enquanto houvesse um boteco aberto, uma lenda para perseguir e um gole para aquecer a alma, Dom Velho Barreiro jamais estaria sozinho. E assim, eles partiram, desaparecendo na neblina urbana de mais um dia comum, transformando o banal em épico, um tropeço de cada vez. A lenda estava apenas começando, e o fígado de Barreiro já pedia arrego, mas seu espírito estava conservado em álcool 90%. O som de seus passos, um ploc-ploc de chinelo e um crec-crec de plástico amassado, foi a única trilha sonora que restou enquanto desapareciam na neblina da madrugada.